você atingir qualquer objetivo, qualquer meta na sua vida, você precisa cumprir 3 passos. E somente esses 3 passos, tá? Primeiro, definir com clareza onde você quer chegar. Qual é o lugar que você deseja estar? Como é que você deseja estar na sua carreira? Onde você quer chegar com clareza? Saber para onde você vai. É aquela máxima da Alice no País das Maravilhas, né? A Alice, ela se encontra ali naquela bifurcação e ela pergunta para o gato, para qual caminho eu devo ir? O gato olha para ela na sua serenidade, dá aquele sorriso característico e diz, para onde você está indo? E a Alice responde para ele, eu não sei para onde eu vou. E é onde ele dá a sacada. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, o primeiro passo, defina com clareza para onde você quer ir, onde você quer chegar. Segundo passo, defina o preço que você precisa pagar para chegar lá. Qual o preço? Quanto isso vai te custar financeiramente? Quanto isso vai te custar em termos de horas de estudo? Se você vai ter que dormir mais tarde, se você vai ter que acordar mais cedo, se você vai ter que se privar do seu almoço, se privar dos seus finais de semana, quais liberdades você vai precisar cortar, enfim, defina o preço a pagar. Se vai doer fisicamente, se vai doer psicologicamente, mas tem que definir que preço é esse. Não existe almoço grátis, a vida não te dá nada em troca de nada. Se você quer algo, você tem que dar algo em troca. Então, qual o preço a pagar? E terceiro passo, pague o preço. A maioria das pessoas que sequer conseguem definir onde quer chegar, elas sabem o que elas precisam fazer, mas aí elas ficam, por que eu sei o que eu tenho que fazer, mas não faço? Isso que você está me falando não é nada de novo, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não consigo. Você não consegue porque você não está disposto a pagar o preço. E por que você não está disposto? Por que eu não estou disposto? Porque nós não estamos dispostos a pagar esse bendito preço. Presta atenção no que eu vou te falar, porque esse conceito pode mudar a forma com que você enxerga a sua vida. Se identificar agora em um desses próximos conceitos que eu vou te trazer aqui, vai fazer com que você dê um salto e mude a sua perspectiva de vida, de negócios, de relacionamentos. A nossa mente, ela é conduzida, norteada por 2 princípios. O princípio da reprodução e o princípio da sobrevivência. Tudo aquilo que fere a minha sobrevivência e a minha reprodução, eu deixo de lado. E o que eu sei que fere ou não fere a minha sobrevivência e a minha reprodução? Ao longo da sua vida, você foi construindo necessidades e foi se enraizando essas necessidades. O que você compreende hoje como sendo necessidade básica para a sua sobrevivência e a sua reprodução é o que você coloca no primeiro patamar, no degrau mais importante da sua vida. Ali você não mexe. Então, qualquer atividade que você vai fazer que fere esse conceito de sobrevivência e reprodução que você tem, que você já determinou, as necessidades que você precisa, que você entende como essenciais para isso, tudo que fere isso você descarta. E como é que você identifica? O psicólogo Maslow, ele elencou as necessidades humanas dentro de uma hierarquia, onde os 3 primeiros degraus das necessidades humanas são degraus de sobrevivência e não simplesmente, e não um degrau de aproveitamento da vida, de usufruto daquilo que eu estou vivendo. Até o 3º degrau eu estou só sobrevivendo, eu estou buscando o meu instinto animal. Só a partir do 4º degrau eu começo a construir comportamentos que me levarão para o topo da pirâmide, que é a realização pessoal. Como se identificar, como ver em qual degrau você está? Eu vou te dar algumas características agora e se você se identificar com isso, preste atenção porque você precisa mudar de degrau para que você atinja o seu objetivo. O degrau mais básico, mais primitivo e o que agrega mais pessoas e impedem que elas cheguem no seu objetivo é o degrau das necessidades fisiológicas. As pessoas que colocam as necessidades fisiológicas lá em cima, lá no topo, como sendo a essência da sua sobrevivência. O que são as necessidades fisiológicas? Comer, beber e dormir. Essas pessoas aqui, nesse degrau enraizadas, que tem as 2 âncoras nos pés ali, nesse degrau, elas não suportam o fato
de terem que se sacrificar, sacrificaram as horas do seu sono sagrado, sacrificaram o final de semana. Essas pessoas aqui, elas trabalham das 8 horas às 18 horas e elas têm 2 horas de almoço e pronto. Porque eu não sou escravo do trabalho. Já ouviram alguém falando isso? Você tá louco, você tá trabalhando demais, você tá levantando muito cedo, você tá dormindo muito tarde, você tá estudando muito. Eu não sou escravo do trabalho, essa vida eu não quero pra mim. Ela alimenta crenças negativas sobre a capacitação pessoal. Ela não está disposta a oferecer um esforço a mais. Para essa pessoa que está enraizada aqui, é um absurdo perder um almoço por uma reunião de trabalho. É um absurdo perder um domingo de lazer porque você precisa estudar mais um projeto, porque você precisa se capacitar para ela. A necessidade de existência gira em torno de comer, beber e dormir. Instintos primitivos. Instintos primitivos. Tá errado? Não, claro que não. Nós precisamos comer, beber e dormir. O que eu estou dizendo para você aqui agora, eu quero que você me compreenda da maneira correta. Eu não estou dizendo que você precisa parar de dormir, parar de comer e parar de beber para você ter sucesso. Pelo amor de Deus, não é isso. Presta atenção, porque eu sei que você tem um mínimo de bom senso, por isso que você está me ouvindo. Eu estou dizendo que não é nada demais, não é problema algum se você precisar doar o seu tempo livre em prol de algo maior. Doar o seu descanso em prol de algo maior. Porque hoje você planta e amanhã você colhe. Só que se você não plantar direito, você não colhe direito. Então as pessoas que estão enraizadas aqui, elas têm como necessidades principais de sobrevivência comer, beber e dormir. E tudo que fere isso, ela deixa em segundo plano. Então, se você tem um objetivo de, sei lá, ir para uma academia, vamos usar um objetivo básico, e para você ir para a academia, o único horário que te sobra é o horário do almoço, você não vai. Porque para você é um absurdo ter que deixar esse momento do almoço em prol de alguma outra coisa. As pessoas que conseguem sair do degrau fisiológico e entram no degrau da segurança. O degrau da segurança, da necessidade, aquelas que colocam a necessidade básica de sobrevivência e de reprodução delas no degrau da segurança, elas vivem sob o preceito de equilíbrio e estabilidade. Elas são pessoas que prezam pelo trabalho, pela proteção e pela sua segurança. Elas morrem de medo de perder aquilo que conquistaram. Mesmo que o que elas conquistaram seja mínimo, seja pífio. Pessoas aqui, elas vivem para ter um carrinho, uma casinha, um empreguinho e uma aposentadoria. Se eu tiver isso, elas adoram, são taradas por concurso público porque dá estabilidade, dá segurança. Só que essas pessoas, elas jamais terão uma vida épica, jamais sentirão aquele prazer, aquela emoção de ter o seu merecimento reconhecido, de ter uma liberdade financeira, de poder levantar numa quarta-feira e simplesmente não ir trabalhar porque o seu dinheiro está rendendo, você está fazendo coisas que não necessitam das suas horas, você não está mais trocando horas de trabalho por dinheiro. As pessoas que estão focadas no degrau da segurança, elas têm uma necessidade de troca de horas por dinheiro. Ela compreende que ela precisa ter estabilidade. Tudo fora disso é um problema e causa muito medo nela. Se ela pudesse, ela entrava embaixo da mesa quando você fala de investimentos. Ela tem, assim, horror a pessoas que moram de aluguel, porque você tem que ter a sua casa própria, você tem que comprar, tem que ser seu. Napoleão Hill traz isso como o medo da pobreza, né? A avareza, aquilo, eu preciso ter isso dentro de mim e eu não posso perder. Tudo aquilo que arrisque o que eu já conquistei põe em xeque a minha sobrevivência. Lembra que essas pessoas colocam no pedestal dela lá como necessidade básica, sua essência de sobreviver e reproduzir a segurança. Quem consegue sair do degrau das necessidades fisiológicas, do degrau da segurança, e consegue chegar até o degrau das necessidades sociais,
essa pessoa que tem raízes fixas e viciadas no degrau das necessidades sociais, ela até pode não se importar tanto com necessidades fisiológicas, com a segurança, mas ela tem um apego social, ela precisa agradar todo mundo, ela faz tudo pelos outros e se esquece dela mesma. As necessidades sociais, quando no estado de vício, de não equilíbrio, elas geram a dificuldade que as pessoas têm para falar não, para dizer não, não posso, não, não quero, para afirmar a sua vontade, falar assim, ó, eu quero isso, eu quero aquilo, para magoar pessoas. Essas pessoas aqui nesse degrau, elas têm horror. Se elas sonharem que elas estão magoando alguém, elas já deixam de fazer, elas já abrem mão do seu objetivo. Então tudo pelos outros. Pessoas aqui, elas colocam o marido em primeiro lugar, a esposa em primeiro lugar, os filhos em primeiro lugar. Elas não aceitam dedicar parte do tempo ou dizer não para algumas coisas ou cortar relações. Ela precisa ser aprovada socialmente. Se ela não tiver essa aprovação social, ela não consegue se ver como alguém que vai conseguir sobreviver. Ela coloca o degrau da necessidade social como essência para a sua sobrevivência e reprodução. Coloca lá no pedestal e fica olhando para ele o dia inteiro. É preciso passar e cumprir, porque aqui são necessidades básicas, sim, nós precisamos, nós todos temos necessidades de comer, beber, dormir, ter um trabalho, ter um emprego, ter uma segurança e termos relacionamentos, mas isso precisa ser equilibrado. Se eu estou em estado de vício em qualquer um desses degraus, eu não estou disposto a pagar o preço. Esses 3 degraus são degraus extremamente limitantes. Então presta atenção em qual deles você se encaixa, quais necessidades você precisa colocar como o que é necessário para que você desenvolva novas habilidades para você subir de degrau até que você chegue aqui no degrau da autoestima. Aqui, quando você equilibra todos os 3 de baixo, você começa a buscar coisas para si. Você começa a se enxergar. Você começa a perceber que você pode sim falar não para uma pessoa, buscar conhecimento, buscar aquilo que te faz crescer. Mas esse é um degrau também extremamente perigoso, porque aqueles que se viciam no degrau da autoestima, que eles enraizam nesse degrau da autoestima, eles pensam somente em si. Eles ficam ensimesmados, né? Ensimesmados é a pessoa que só pensa em si. A palavra idioté, idiota, ela vem de idioté. Idioté significa aquele que só pensa em si. Idioté é aquele que só pensa em si. Politikos, aquele que pensa nos outros, né? O problema é que os nossos politikos são idiotês, mas enfim, não são todos, tem muita gente boa lá. Mas quem se fixa no degrau da autoestima, ele busca coisas para ele o tempo inteiro e ele começa a se achar o máximo. Eu sou o cara. E ele nunca vai ter o prazer da realização pessoal, porque ele não tem equilíbrio. Então, a partir do degrau da autoestima, você começa a construir comportamentos de confiança, começa a construir comportamentos que vão te levar ao seu objetivo de realização pessoal. Aí sim, você chegou e atingiu. Ou seja, se nesses 3 que são os mais perigosos, você tem raízes, você precisa migrar urgentemente para o degrau da autoestima, buscar aquilo que te traz confiança, mas com cautela, para que você consiga pensar em si, mas pensar nos outros para atingir a realização pessoal. Porque a nossa vida só tem sentido se eu tenho cumplicidade com outras pessoas. O ser humano é o único ser da face da Terra que não existe, não tem serventia nenhuma sozinho por si só. Eu não colaboro em nada com o ar, com a terra, com as águas. O ser humano para o planeta ele é inútil. Ele só faz sentido em sociedade, em comunidade. Então, a partir do momento em que eu trabalho o degrau da autoestima em prol também das outras pessoas, eu consigo atingir a minha realização pessoal, porque eu compreendo como eu posso contribuir com o outro, como eu posso ajudar, como eu posso deixar um legado. E aí sim, o meu legado
A minha contribuição, a minha missão de vida passa a ser a minha essência para a minha sobrevivência e para a minha reprodução. E aí sim eu estou disposto a pagar qualquer preço que seja necessário, porque eu mudei o meu foco, eu mudei o meu principal objetivo. Agora, a minha necessidade para a existência não é mais comer, beber, dormir, trabalhar, agradar os outros ou agradar a mim mesmo. É sim contribuir com a humanidade. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha ele, comenta aqui embaixo, entregue para mais pessoas, porque muitas pessoas eu tenho certeza que estão presas aqui, enraizadas nesses degraus, e elas precisam de uma luz no fim do túnel, porque elas sabem o que precisa fazer, mas não faz. Assim, dessa forma, compreendendo o seu estado, você vai estar disposto e propenso a definir onde você quer chegar, definir o preço que isso vai te custar e, enfim, pagar esse preço. Muito obrigado, até a próxima.